Juntam-se agora a este 360 João Cordeiro Araújo, analista político, Eduardo Pereira Correia, politólogo, e por videochamada António Costa Pinto, comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto, comentador RTP. Boa noite aos três, obrigada por estarem connosco. Começo por si, Eduardo. Luís Montenegro diz que as promessas são para cumprir, mas não diz nem como, nem quando. É verdade. Aquilo que nós sabemos é, desde logo, que este governo não tem estado de graça. Aquilo que nós podemos aceitar como um governo que pudesse ter aqui um primeiro mês ou 2 meses de adaptação àquilo que era a realidade atual, não terá. Isto é, tem que começar a mostrar obra rapidamente. E aqui o Primeiro-Ministro veio demonstrar, desde logo, que está presente, quer falar. Houve aqui uns dias até serem apresentados os secretários de Estado que guardou algum silêncio e, a partir de agora, é preparar o programa de governo para, na quarta-feira, submetê-lo perante o Parlamento. O Parlamento não precisa de aprovar o programa do governo, basta que não o impeça para ele entrar em vigor e, a partir daí, nós passamos a ter verdadeiramente o governo naquilo que é a posse de todos os seus poderes. Também neste sentido, é bom nós olharmos para aquilo que é a posição, por exemplo, do Presidente da República. O Presidente da República, com um governo minoritário no Parlamento, tem ele próprio um poder muito maior, isto é, acaba por ter uma influência muito maior e vai estar muito mais atento e participativo do que aquilo que nós conhecíamos. Isto é, vai funcionar mais como chapéu àquilo que é a atividade do Primeiro-Ministro, mas também à atividade governativa. Portanto, vamos ter o Marcelo Rebelo de Sousa cada vez mais presente. E é com esta realidade que este governo está a viver. O facto de não ter uma maioria no Parlamento, ter um Presidente da República, com sorte, é da sua cor política, o que em princípio poderá ajudar. E desde logo também, eu gostava de salientar que nós, na apresentação dos nomes que tivemos relativamente aos ministros e relativamente aos secretários de Estado, não há casos assim de maior, há alguns pequenos casos, mas que não é nada assim de maior. Isto tem a ver com o facto do país também ser pequeno, serem grupos muito fechados, a maior parte daquilo que são... o recrutamento é feito dentro dos partidos, mas são pessoas que vêm da cidadania, vêm da sociedade, da academia, das empresas, e pelo menos não há aquelas conhecidas relações familiares que já eram tão estranhas em outros governos e, portanto, agora já vamos a essa composição do governo. Para já, pergunto-lhe, Francisco, em relação a este Conselho de Ministros informal, vimos ali a foto de família, mas esta é uma família que tem pouco tempo para apresentar o programa de governo, se bem que hoje Luís Montenegro já dizia que o trabalho estava adiantado. Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho que tem que passar uma mensagem de ser uma família coesa. Temos aqui pessoas diferentes, pessoas da cúpula partidária, pessoas também do partido, mas, por exemplo, do Conselho Estratégico Nacional ou de outro tipo de militância que exercem no partido, mas temos pessoas da sociedade civil e ainda poucas pessoas de outro partido, neste caso o CDS. Eu acho que é necessário, desde o início, mostrar que estão prontos para criar obra, para projetar mudança, porque passámos de um cenário em que nos focávamos somente na figura do líder, neste caso de Luís Montenegro, para passarmos para um cenário mais abrangente. Quando nós começamos a ouvir entrevistas dos vários ministros, dos vários secretários de Estado, assumindo as suas funções, assumindo as suas ideias e que visão têm para aquela pasta, nós começamos a ver o governo como um todo. E nós temos que compreender, para existirem essas formas, não basta termos um primeiro-ministro capaz, temos de ter todo um governo capaz. E eu acho que esta exigência ética que foi falada é necessária desde o início, porque a sociedade civil vai estar bastante atenta. Nós sabemos que uma das maiores preocupações no anterior executivo foi exatamente, nós temos tido esta dificuldade de conseguir definir uma agenda política porque estava sempre com distrações perante casos que vinham dentro do seu próprio executivo. Por isso é necessário, desde o início, que este governo prove que é um governo credível e é um governo que se reja por uma ética republicana. E se essa imagem não passar, vamos ter distrações. Já temos algumas peças noticiosas de algumas controvérsias, mas Luís Montenegro não querá certamente ter isso a pautar a agenda política. E, felizmente, também neste Conselho de Ministros, Luís Montenegro tentou passar esta ideia que a agenda e a liderança política será definida pelo Executivo. E é importante que assim seja, porque até agora não foi isto que se verificou.
Ricardo, este é um governo forte para dar resposta às muitas necessidades e aos muitos pedidos e também, mal os nomes foram conhecidos, também já foram várias as críticas. Veremos. Está por testar ainda aquilo que é a sua capacidade de resistência a um ambiente que vai ser particularmente hostil. Quando olhamos para o perfil dos ministros, percebemos que há ali alguma experiência política e isso pode ser particularmente valioso nesse tal embate, que vai ser feito, de resto, em 2 patamares. Há um embate parlamentar, até porque direita e esquerda estão, basicamente, à exceção do CDS e, de alguma maneira, a Iniciativa Liberal, contra este Executivo e, portanto, vai ser sempre um debate duro todo aquele que existir no Parlamento, mas há depois também um outro patamar, que é o patamar da contestação nas ruas e da contestação nos gabinetes, onde os ministros muito rapidamente vão ter que começar a negociar com, por exemplo, classes socioprofissionais, com sindicatos, enfim, há ali uma série de matérias que foi a área de contestação pública durante os últimos meses e que agora será também um foco de tensão permanente para este Executivo. Como eu dizia, quando olhamos para o perfil dos ministros, percebemos que para muitos deles nada disso é novo e, portanto, eles estarão, em princípio, preparados para esse embate. Estou menos certo de que, ao nível dos secretários de Estado, alguns deles com muito pouco ou nenhuma experiência política, eles estejam completamente preparados para esse embate. Agora, de certeza que não vão ser apanhados de surpresa e, como há pouco o Filipe dizia, e com razão, isto vai depender também muito daquilo que é a coordenação política, um dos aspectos onde me parece que este último governo de António Costa falhou. Ele, de resto, tentou até corrigir esse erro, ele chegou a assumi-lo e tentou corrigi-lo, até com a chamada de alguém para assumir o lugar de um secretário de Estado adjunto que teria essa função de fazer a coordenação política. Por várias razões isso acabou por falhar, mas agora Luís Montenegro não tem qualquer manobra para errar, ou seja, o nível de tolerância é zero e por isso ele vai ter que não apenas correr para resolver muitos dos problemas mais urgentes, mas vai sobretudo ter que garantir que não há nenhuma falha, que não há casos que venham a ensombrar este governo e sobretudo que ele tem também músculo político, nomeadamente em termos do dinheiro que está nos cofres do Estado, para responder a exigências que vão começar desde já. Eduardo, há pouco tempo aqui para o teste de algodão, há pouco falava da questão dos nomes. São nomes, no seu entender, fortes para dar essa resposta? Mais do que isso, eu acho que há verdadeiramente um sentido de urgência de governação por parte deste governo que não é colocada a outros. Isto é, nós tivemos uma campanha que foi bastante participativa por parte dos portugueses. Por inúmeras razões, pelo facto da campanha ser diferente, passar a ser uma campanha mais próxima, pela digitalização da democracia, por vários motivos. A verdade é que foram debatidas várias áreas onde existiam diferenças muito grandes, sobretudo entre o anterior governo e o atual programa eleitoral da AD. Em áreas como a segurança, a saúde, por exemplo, a educação, a habitação, eram completamente diferentes. E foi isto que foi posto em causa naquelas eleições. E agora a necessidade de imediatamente se tomarem medidas nestas áreas é urgente. Por exemplo, nós sabemos que os polícias estão à espera de ver revistas aquelas condições que foram debatidas na campanha eleitoral. Os professores, a mesma coisa. Os médicos também. Os médicos, exato. Portanto, temos um conjunto de classes que começam a dar poucos sinais de que têm tempo para aguardar. Não, querem urgência nesta matéria. E, portanto, este governo vai ter que rapidamente resolver isto. Se o consegue fazer com este orçamento ou se terá que fazê-lo com um retificativo, não sabemos ainda. Se teremos, pelo menos nestas matérias, aceitação por parte do Partido Socialista ou até do Partido Chega, também não sabemos. Porque depois isto tudo vai ter que ser negociado quase caso a caso. E, portanto, o Governo aqui acaba por ter uma legitimidade que depende muito dos acordos que vai fazer a nível parlamentar. E isso tudo depende muito também do interesse por parte dos partidos em determinada altura apoiar ou não aquela decisão do Governo. Portanto, eu recordo-me das palavras de Pedro Nuno Santos, quando foi o resultado da eleitoral, dizia, bom, aqui não há
dizia ele, taticismos na política. Bom, este é o momento para isso. Este é o momento em que os negócios, a ideia de negociar políticas vai ser muito comum entre os partidos. Aliás, este governo vai ter que ser muito hábil a fazê-lo. Aliás, o Ministro dos Assuntos Parlamentares já veio dizer que está preparado para fazer exatamente isso, para negociar medida a medida, devagarinho, devagarinho. Em cada ponto é a única forma deste governo conseguir ter alguma execução. E o primeiro teste é já na quinta-feira. O que é que se espera desse debate? Eu acho que à partida não haverão grandes surpresas como existiram na eleição do Presidente da Assembleia da República, até porque há um partido que fala de uma moção de rejeição, e neste caso temos que ter uma moção de rejeição, mas também há outro partido, que é o partido com maior expressão na oposição, que é o Partido Socialista, que diz que não votaria a favor de uma moção de rejeição, também não votaria a favor de uma moção de confiança, mas esta partimos do princípio que não será apresentada. Agora, será essencialmente uma lógica de nós percebermos como é que se comporta este governo na apresentação do seu programa de governo. Apesar de Luís Montenegro já ter feito uma espécie de apresentação de programa de governo no seu discurso de tomada de posse, temos que perceber que capacidade tem para responder também às perguntas dos deputados, porque nós vamos ter este debate a acontecer no Parlamento, que é algo que nós já não estávamos habituados. E essa oposição, tanto à sua esquerda como à sua direita, vai ser uma oposição mais feroz e que vai exigir e estará sempre em cima com promessas que a Aliança Democrática teve e foram promessas bastante ambiciosas. Ou seja, Luís Montenegro, por um lado, poderá tentar encaminhar este discurso para uma lógica reformista e tentar passar esta mensagem que a oposição não poderá ser um entrave, mas, por outro lado, tem que satisfazer também promessas que foram bastante evidentes e ambiciosas durante toda a campanha. Ricardo, e o porquê do silêncio em torno do orçamento retificativo? Mais uma vez, hoje, Luís Montenegro fugiu à questão. Eu penso que estará à espera ainda de conhecer aquilo que é o figurino total e rigoroso das contas públicas. Nós sabemos muitas vezes que os governos, quando tomam posse, encontram por vezes alçapões, terminologia política, isto é, surpresas entre aquilo que publicamente é assumido por governo que saiu de funções e aquilo que depois quem chega aos ministérios encontra. E por isso eu penso que Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, estará nesta altura a olhar com atenção para tudo aquilo que lá está e depois também, agora até nestas preparações de Conselhos de Ministros, da preparação de apresentação de um programa de governo, tentar ver exatamente até onde é que se pode ir no momento em que se tiver que dar essas tais respostas às exigências que vêm de muitos lados. Preciso aqui recordar que quando António Costa, por exemplo, tentava explicar porque é que não podia ceder na recuperação de tempo de serviço dos professores, um dos argumentos que ele invocava era a questão da justiça social. Dizia ele, bem, se eu fizer isto com os professores, vou ter que fazer com outras classes socioprofissionais que durante o tempo da Troika também perderam tempo de serviço e os cofres do Estado não vão aguentar isso. Ora, falta aqui saber duas coisas. Em primeiro lugar, por exemplo, relativamente a esta matéria em particular, qual é que é o calendário que o Governo tem? O Luís Montenegro falava em 3 anos, não sabemos se começa a contar já ou se começa a contar daqui a algum tempo, e depois não sabemos se quer aplicar a mesma bitola de António Costa, isto é, depois também negociar a recuperação de tempo de serviço a outras áreas da função pública, ou não, ou vai ficar apenas por aqui, então isso será um número completamente diferente. Agora, enquanto ele não souber exatamente quanto é que há nos cofres do Estado e enquanto não souber aquilo que os ministros, muito em breve, vão começar a negociar, dificilmente também teremos uma resposta a essa pergunta. Agora, eu diria que muito rapidamente, provavelmente nas próximas semanas, nós teremos que ter uma resposta a isso. Nem que seja uma resposta a dizer que esse orçamento retificativo pode vir até a surgir mais para o final do ano, que não há nada que impeça que esse orçamento retificativo, a ser necessário, possa ser quase que encostado ao orçamento do Estado para 2025. E aí, Ricardo, aliviava um pouco a pressão de seguir algo que também já foi admitido por parte do Partido Socialista? Poderia ser aqui uma estratégia política por parte de Luís Montenegro? Pois, sim ou não. Isto é, por um lado, é verdade, isto é, se não tiver que apresentar o orçamento retificativo para já, pode escapar a esse outro confronto, para além deste primeiro, que vai ser particularmente difícil, embora ele já esteja assegurado, o programa de governo vai passar, mas vai ter ali uma discussão difícil. Ter logo a seguir uma discussão para o orçamento retificativo também seria difícil, mas ao mesmo tempo
se o discutisse agora, e até com as promessas do Partido Socialista de que eventualmente, se houver ali algumas das questões em que programas eleitorais de PS e PSD, ou da AD, eram mais ou menos coincidentes, e a verdade é que há ali várias áreas em que eles o eram, poderia ser até uma oportunidade para Luís Montenegro conseguir até fazer aprovar esse orçamento retificativo e depois, na eventualidade muito provável de não conseguir fazer aprovar um Orçamento de Estado para 2025, conseguir pelo menos já essa folga financeira que lhe daria para governar em duodécimos durante o ano de 2025. Eduardo, o que é que tem mesmo de constar neste programa de governo? Eu acho que serão as contas públicas, o cuidado com as contas públicas. Eu só gostava de referir aqui uma coisa que o Ricardo falou e bem, que é esta questão de António Costa referir sempre que havia uma justiça social em negociar também com outras, para além daquilo, para outras classes, para além dos professores. Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa. Esta era a ideia de António Costa. Não foi a ideia defendida pelo Partido Socialista e pelo seu atual líder, que é Pedro Nuno Santos. Agora, outra questão é a das contas públicas, porque aquilo que nós vemos é, efetivamente, uma tesouraria de contas certas. E isso é importante, os governos apresentarem superávit, apresentarem contas que estão corretas. Outra coisa é nós vermos se foi feito investimento no futuro e compreender se essas contas certas serão contas boas. E é por aí que eu penso que o atual Ministro das Finanças vai ter que descobrir se as contas que nós temos atualmente poderão ser contas boas, isto é, se elas vão garantir que o Governo acabe por aceitar todas as consequências daquilo que foi o seu programa eleitoral, nomeadamente para professores, para polícias, para médicos, etc. E é isso que nós não sabemos se cabe. Para já, sabemos que a questão dos professores é garantida, isto é, ainda ontem o antigo Ministro das Finanças, Medina, disse que não havia problema nenhum, que o orçamento cabia esta questão dos professores. O problema é que não é só os professores. Nós temos muito mais coisas para colocar dentro do orçamento. A ideia poderá ser, me parece que é o mais prático, dividir em 3 ou 4 anos, ou seja, ao longo de toda a legislatura, para tentar acomodar. Agora, nós estamos a contar isto sempre com um princípio de, por exemplo, este ano daria novamente, as contas públicas dariam novamente superávit, portanto, nós teremos que aguardar também a ver se tudo isto faz sentido ainda ou não. E há aqui também já a pressão por parte de elementos do Partido Socialista, nomeadamente Fernando Medina também já o veio dizer, no fundo, a chamar a atenção para a necessidade de manter as contas certas. Como é que este governo pode manter essas contas certas com tantos pedidos para dar resposta? É interessante que era uma crítica que o Partido Social Democrata fazia ao Partido Socialista e que o Partido Socialista conseguiu retirar essa imagem nos últimos anos. Mas também é de chamar a atenção que Luís Montenegro sublinhou um ponto importante. Não quer ser um Primeiro-Ministro como Pedro Passos Coelho ou como Durão Barroso, Santana Lopes, quer ser um Primeiro-Ministro como Cavaco Silva. E quer não centrar somente numa lógica de finanças públicas. Luís Montenegro quer trazer reformas e é preciso também nessas reformas espelhar uma visão holística do país e neste programa do governo não pode ser só a soma de um conjunto de reivindicações que são feitas. Se pensa em reformas e sobretudo se pensa, e é uma das promessas mais ambiciosas da sua campanha, até porque não depende só dele e depende do panorama internacional que pode não ser favorável, que é o crescimento económico que vai possibilitar um conjunto de satisfação de necessidades coletivas que Luís Montenegro anunciou. E isto não será fácil de provar, mas tem que ter, obviamente, uma responsabilidade perante as contas públicas e não pode seguir numa lógica despesista que depois vá pagar a conta mais tarde. Essa lógica de responsabilidade tem que trazer eficiência à sua própria governação. Vamos ver se estará à altura ou se dará pressões de não só contrariar o que tem sido este ciclo, sobretudo de contas certas, mas também conseguirá projetar um ciclo de crescimento, porque são coisas diferentes. Ricardo, por último, este programa do Governo tem pontos essenciais, no teu entender, que têm mesmo de constar? Sim, estas promessas eleitorais dificilmente podem deixar de ser cumpridas, ou então o Governo entraria imediatamente numa espiral de contestação que o faria sucumbir ao primeiro embate no Parlamento contra uma união da oposição à esquerda com a oposição à direita, até porque exatamente muitas dessas promessas eleitorais foram, por exemplo, defendidas em parte pelo Chega e também em parte pelo Partido Socialista. E, portanto, aí não parece que Luís Montenegro possa recuar. Agora, ele não pode ficar também por aí, ele vai ter que ter alguma proatividade e
para além de responder às tais pressões que vêm da rua, e o Partido Comunista, por exemplo, certamente colocará os sindicatos a fazer muito barulho, vai ter que ter algumas medidas próprias que terá que introduzir até para ganhar mais espaço de manobra no momento em que precisar dessa popularidade. Olha, desde logo na campanha para as eleições europeias, que são já daqui a 2 meses e onde o PSD não se pode dar ao luxo de ter um mau resultado e, portanto, tem que ter também, até essa altura, alguma coisa que possa estimular a percepção pública de que este governo está a governar bem. Isso não pode ser apenas respondendo às exigências que até já vinham de trás, tem que ser com alguma coisa nova. Veremos qual é que é o coelho que Luís Montenegro vai tirar da cartola já na próxima semana, quando for da discussão do programa de governo. Ricardo Jorge Pinto, Francisco Cordeiro Araújo e Eduardo Pereira Correia, obrigada aos três por terem estado neste 360. Obrigado, Panay.